Bora, pessoal. O negócio é o seguinte: eu preciso explicar de uma forma um pouco mais detalhada. Ontem, eu e todo mundo noticiou que um atirador desportivo entrou na justiça com um mandado de segurança contra o decreto 11.366, lá do seu Flávio Dino, que determina o recadastramento. O pedido desse mandado de segurança, ao que se noticia, é justamente suspender os efeitos do decreto, ou seja, a imposição de recadastramento, o que efetivamente foi garantido lá pelo juiz singular, onde determinou que esse atirador desportivo, especificamente esse, é uma decisão interpartes, é uma ação de controle de constitucionalidade pela via difusa, já falei isso várias vezes, onde só funciona para as pessoas em questão no processo. Não é uma decisão erga omnes para todos, mas já era uma esperança, uma fagulha de esperança, porque bastaria que outros atiradores entrassem também com seus respectivos mandados de segurança e teriam, naturalmente, suas tutelas, suas antecipações de tutela garantida e suspenderiam também os efeitos do decreto 11.366. Mas, como eu expliquei ontem a vocês, o perigo dessas ações, onde várias pessoas, milhares, milhões de pessoas têm o mesmo direito e começam a ingressar com diversas, centenas, dezenas, milhares de ações na justiça, é que alguém termina entrando com uma ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, que foi o que efetivamente fez. E, obviamente, essa ação não começa do juízo singular, começa já lá no STF. Por quê? Porque vai declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade para todos os que têm pretensão de entrar com essas ações individuais. Pois bem, o que foi que aconteceu no dia 14, ou seja, antes de ontem? A AGU, a Advocacia Geral da União, eu vou deixar o link aí, está noticiado inclusive pelo UOL, entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade do decreto 11.366, ou seja, esse decreto gera tanta dúvida, e aí todo mundo já sabe os motivos, que é preciso entrar com uma ação na justiça para declarar que ele é constitucional, de tanto erro que ele tem, né? Porque, naturalmente, as leis já são discutidas, deveriam ser lá no Congresso, ou na Câmara, ou no Senado, ou nos dois, né? E os decretos deveriam ser apenas sobre o que a lei dispõe como o espaço para o presidente completar a legislação por via de decreto. Então, mas como esse decreto gerou tanta dúvida, inclusive contrária até à própria lei, à Constituição, ao desporto, enfim, todo mundo sabe os argumentos, a AGU, a Advocacia Geral da União, teve que entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade, para dizer que esse decreto é constitucional. E entre os pedidos está o seguinte, vou ler aqui: concessão de liminar para suspender a eficácia das decisões judiciais que venham a afastar a aplicação do decreto. Ou seja, primeiro pedido liminar dele, do jeito que o juiz deu lá para o atirador e o Moarama, esse daqui está pedindo que se conceda a suspensão das decisões, ou seja, os processos individuais não podem mais ter, ou os que tiverem, decisão de tutela de urgência antecipada, seja suspensa a eficácia, não valha mais, e passe a valer o que determina, de fato, o decreto 11.366. Suspensão do julgamento de processos por juízes e tribunais que envolvam o ato normativo, ou seja, suspende todos os processos que estão sendo julgados sobre o decreto 11.366. E no mérito pede a declaração de constitucionalidade do ato, ou seja, em síntese ele está dizendo, mesmo essa tranqueira aí toda errada, mesmo esse desmantelo que foi feito, seja declarado constitucional, mesmo que tenha algum dispositivo que vá de encontro à Constituição. É o cúmulo do absurdo, mas é exatamente isso que eu expliquei ontem a vocês. Quando as ações vão se avolumando, isso passa lá, termina caindo numa ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, cai lá direto no STF. Nesse caso da AGU, caiu lá na Câmara do seu Gilmar Mendes,
que já se pronunciou pela constitucionalidade do decreto. Ou seja, de nada vai adiantar entrar com mandado de segurança individual, porque o juiz vai dizer, conforme decisão de Gilmar Mendes, eu não posso decidir essa matéria do decreto 11.366, porque está pendente de julgamento de ação declaratória de constitucionalidade. É essa a situação, de fato, como eu já cansei de dizer, esse problema foi criado pela política e ele só vai ter solução pela política, não tem outra forma. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp. Um abraço, tchau!